Boa noite. Nosso grupo vai apresentar uma entrevista com Jenny Sletman. O título dessa entrevista é Por uma filosofia/antropologia do corpo, materialismo fenomenológico ou fenomenologia materialista. Logo no início do diálogo, a Jenny ela se define como filósofa do corpo. A Jenny ela é formada em fisioterapia, antropologia, psicologia e filosofia. E ela abordará temas como fenomenologia, antropologia médica, estudos sociais da ciência e tecnologia e a maneira como tais campos se amarram em suas pesquisas. No diálogo com a Jenny sobre sua agenda e trajetória de pesquisa, foram percorridos diversos problemas que cruzam fronteiras disciplinares na reflexão sobre o corpo, trabalho de campo, medicina e experiência. A primeira parte da entrevista é dedicada ao relato da sua trajetória acadêmica. Então a Jenny, ela se formou em fisioterapia bem nova e ela diz que ela escolheu a profissão porque ela gostava da imagem dos seres humanos como tipo de máquina. Ela achava muito fascinante e também gostava de anatomia. Ela diz: Eu gosto de assistir atletas, pessoas correndo. Eu também gosto de praticar esportes, apesar de eu não ser muito boa nisso. Algumas frases que ela falou durante a entrevista colocam em pauta como desde cedo ela sempre viu o paciente de forma biopsicossocial. Uma frase que ela disse foi: Um ponto decisivo veio quando eu percebi que existia uma grande diferença entre o que se aprende nos livros e o que acontece com as pessoas que procuram os profissionais com alguma dor ou problema. Outra frase foi: A maioria das pessoas que sofre de alguma dor física é uma história completa, não é só essa pequena coisa, esse sintoma localizado. E a partir dessa visão, a Jenny compreendeu que ela necessitava mais do que conhecimento técnico para fazer um diagnóstico músculo-esquelético, então ela migrou para a área da antropologia. Em meio à antropologia e à psicologia, a Jenny descobriu que, na verdade, a sua vocação era a filosofia. Durante a entrevista, ela também fala sobre como, na época que ela se formou, não era tratada essa questão da humanização como é tratado atualmente, e sobre a importância de ser tratado. Então, ela deixa bem claro, né, que não é suficiente a gente ter um conhecimento técnico, a gente tem que conseguir observar o paciente de uma forma biopsicossocial com essa visão mais humanista. E atualmente a Jenny ela se considera a filósofa do corpo. Para ela não há uma mente sem um corpo ou a mente. Se há algo como uma mente, estados mentais, ela passa pela nossa interação incorporada no mundo. E ela diz que a filosofia e a fenomenologia falam sobre corporificação, o que é muito importante para a linguagem, para a cognição, para todo o ser humano. Mas essa corporificação continua sendo uma espécie de universal, como se todo mundo estivesse corporificado. Então isso se daria meio que da mesma forma para todo mundo. Se você olha a antropologia e também o feminismo, o interesse é justamente as diferentes formas de incorporação, etnicidade, gênero, idade, capacidade ou deficiência. Durante a entrevista com Jenny, relatada em nosso artigo, algumas perguntas foram feitas com o intuito de intimidá-la por sua crença na filosofia com enfoque no corpo. Perguntas e afirmativas como: mas é responsabilidade das neurociências? Foram feitas para ela durante a entrevista, e ela objetivamente respondeu: sim, é. Como seres humanos, sempre tentamos encontrar interpretações para nós mesmos. Você se interpreta apenas em termos de meu lobo frontal não está funcionando bem hoje. Eu tenho que treiná-lo. Ou algo do tipo. Quer dizer, normalmente as pessoas também se interpretam como um ser histórico, não apenas um ser neurológico. É bastante redundista. Jenny, em poucas palavras, entendeu a importância do corpo dentro de uma sociedade e por si só. Ela dizia: bem, por um lado, penso que a questão é entender que somos corporificados
Então, precisamos de um corpo para aprender, memorizar, fazer coisas, agir. Isso é a condição para a nossa existência. Por outro lado, há uma coisa muito filosófica e uma coisa muito social, que é a existência de diferenças entre corpos e corporalidades e valores distintos que diferentes corpos carregam. Racismo, sexismo, por exemplo. Quero dizer, o tempo todo estamos lendo corpos, pessoas, não encontramos espíritos, encontramos uma pessoa porque ela está corporificada. Este corpo tem uma cor, um sexo, uma idade, o que imediatamente traz a ela ou a ele um papel de interação, relações de poder e etc. Jenny teve seu interesse pelo corpo, digamos, atravessado pela fenomenologia. Quando ainda estava estudando filosofia, combinada com a fisioterapia, fazia suas dissertações de mestrado sobre o corpo e acabou escrevendo sobre Husserl, um fenomenologista alemão, e sobre Merleau-Ponty, como parte de um programa de mestrado que ela fazia parte. Em seu doutorado, teve foco na filosofia de Merleau, que é nada mais ou nada menos que o filósofo do corpo e um fenomenologista. Assim, chegou e parou estudando fenomenologia. Como Jenny tinha sua própria visão sobre vários assuntos e como sempre teve uma opinião muito forte sobre condutas médicas, não seria diferente. Em sua entrevista, ela articulou o seguinte: eu acho muito perturbador quando falo com os meus alunos. Eles são realmente treinados para ver, traçar problemas médicos que são físicos. Se as pessoas começam a se queixar de alguma outra coisa, eles dizem: essa pessoa também tem algum problema psicológico. Então vamos encaminhá-la para um psicólogo. Viu mesmo quando fiz minha pesquisa sobre câncer de mama e cicatrizes. Por exemplo, se uma mulher tem uma cicatriz, isso é uma coisa horrível, os estudantes dizem. Essa mulher tem um problema psicológico com isso. Não é um problema psicológico, é um problema físico. E um problema social também. Não é psicológico. Se a pessoa está triste porque tem uma grande cicatriz, então, em termos psicológicos, não há nada errado com ela. É tão estúpido, mas também é uma saída fácil, do tipo: eu sou um médico, eu trato a doença e o câncer está ausente. Você tem uma cicatriz, lide com isso. Caso contrário, você tem um problema psicológico, então você deve ir ao psicólogo. Acho que essa não é uma boa maneira de lidar. Então, como devemos nos engajar com a materialidade do corpo também? Você poderia dizer que a crítica da fenomenologia à visão médica sobre o corpo é que, enquanto a visão médica diz você tem um corpo, um objeto, a visão fenomenológica diz sim, mas você também é o seu corpo, você é um sujeito. Para mim, a virada material significa eu sou o corpo que tem. Como analisar agenciamentos em uma situação em que o sujeito não está consciente? Sim, mas para mim, se um paciente está dormindo ou anestesiado, o paciente não tem nenhuma agência, não tem experiência. Você poderia dizer que esse paciente tem agência de seu corpo ou que, se seu corpo está precisando de ajuda, é uma espécie de agência ou o que quer que seja. Então, o corpo faz todo tipo de coisas enquanto está na sala de operação. Portanto, acho que é isso. Então, quando questionada se a virada material está para o modelo linguístico, assim como a virada ontológica está para a epistemologia, ela respondeu: a ontologia e a epistemologia são na filosofia das duas disciplinas. Epistemologia trata-se do que é o conhecimento e ontologia se trata da existência ou de como alguma coisa existe. E sobre estar no mundo. Então, para ela estar no mundo significa que você existe fisicamente. Por exemplo, eu não sou apenas um ponto zero ou aberto. Eu sou um ponto zero específico, seja negro, branco, velho, jovem ou mulher. Está relacionado com tudo que você pode fazer, atos fisiológicos, como piscar os olhos. Há processos físicos que você não tem consciência, por exemplo, estar respirando, que é um ato pré-reflexivo. E quais são os limites da ideia Aikai? Algo mais reflexivo para os humanos do que pensar, que é a capacidade de fazer algo. Mas essa é uma espécie de ideia positiva da vida. Pode ser ótimo ser positivo, mas há muitas pessoas com problemas, por exemplo, a sua corporeidade.
Então há também um monte de eu não posso, como também eu não posso mais. Eu posso. Pode estar atribuído por qualquer sujeito? Então, uma pessoa com deficiência que não pode caminhar, mas consegue usar um dispositivo. Esse é o eu posso dela? Ela também tem possibilidades, mas, por exemplo, se ela estiver em um prédio sem elevador, o seu eu posso estará limitado. O eu posso não é apenas algo na pessoa, mas também é uma coisa que está no nosso social. Então, essa foi a nossa apresentação. Aqui está a referência do material que a gente utilizou. E um muito obrigada a todos.